Esta vacinação na fila ao longo da semana e talvez hoje, por ser fim de semana e as crianças têm que ir acompanhadas pelos pais, nota-se uma fila maior, mas este centro também tem grande capacidade. Vamos já passar para a análise com o Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Muito bom dia, obrigada por estar connosco aqui neste jornal. São, dos dados que temos, há pelo menos nesta altura, 145 mil crianças com a primeira dose. Partimos com mais seguros e mais motivados para o regresso às aulas. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Sem dúvida, neste momento, a decisão de avançar com a vacinação nas crianças entre os 5 e os 11 anos de idade baseou-se num conjunto de dados que mostram a segurança e eficácia desta vacina para esta faixa etária e, de resto, ao longo destes últimos meses, até dia 19 de dezembro, nos Estados Unidos, por exemplo, já tinham sido administradas 8,7 milhões de doses de vacinas nesta faixa etária e aquilo que nós temos observado é que a vacina é realmente segura e a sua eficácia ficou comprovada no ensaio clínico que deu origem à autorização e à recomendação Há menos dúvidas por parte dos pais agora? Devido a esses dados que também acabam de nos revelar? Eu julgo que, à medida que o tempo vai passando, os pais vão também percebendo que realmente esta vacina é segura e é eficaz e que alguma hesitação que possam ter tido num momento inicial se vai progressivamente desvanecendo e, portanto, eu espero que haja uma adesão muito significativa à vacinação nesta faixa etária e nesta fase. A par da vacinação das crianças, a vacinação foi também alargada a toda a comunidade escolar para este fim de semana, professores e funcionários. Todo este esquema, a vacinação das crianças, de toda a comunidade escolar, fazer testes também no início da próxima semana, começar também com a testagem, tudo isto dá-nos mais segurança? Sem dúvida. Eu julgo que é muito importante que as aulas comecem quando estava previsto começarem, portanto, e o Governo já confirmou que essa data não se altera, e acho fundamental que a regra de encerrar turmas inteiras perante a testagem de um caso positivo, que essa regra deixe de estar. As questões do isolamento que foram levantadas. As questões do isolamento, porque o impacto que isso teve já no processo educativo de milhares, de centenas de milhares de crianças, é um impacto que não pode continuar a fazer-se sentir e julgo que estamos numa fase da pandemia em que já é possível não ter que tomar medidas desse tipo e, para isso, muito contribui o facto de termos a taxa de vacinação que temos, o facto de, neste momento, os professores terem acesso a esta dose de reforço que nós sabemos que aumenta a proteção também contra a variante Omicron. As crianças, eu faço notar que dos 12 aos 19 anos a percentagem de crianças e de adolescentes nessa faixa etária já vacinada ronda os 94%. Os professores têm acesso à dose de reforço, como acabámos de ouvir, e as crianças dos 5 aos 11 anos estão também agora a começar a ser vacinadas em maior número, portanto, há todas as condições para que o ano escolar decorra sem mais interrupções, algo que me parece que é absolutamente fundamental depois daquilo que aconteceu durante o ano passado. E das desigualdades no acesso ao ensino também. Esse é o grande problema, é porque as interrupções escolares não têm impactos idênticos em todas as crianças. Há crianças que, tendo que ficar em casa, têm determinadas condições, por exemplo, para aceder a aulas online e para determinados apoios, e outras que infelizmente não têm. Essa tem sido uma grande preocupação. Isto agrava enormemente as desigualdades. Deixa-me olhar ainda também aqui para a questão dos isolamentos das crianças, como estava a referir, elas que não têm que ir para casa se tiverem um contacto positivo dentro da escola, mas que têm que fazer um teste ao terceiro dia. Ouvimos do Primeiro-Ministro dizer que aqui estavam abrangidas todas as crianças. Faz-lhe diferença que se fala aqui de crianças vacinadas e as que não estão vacinadas? Ou devemos incluir todas mesmo nesta questão do isolamento? Essa é uma questão importante, sobre a qual até já tive algumas discussões com os meus colegas, conversas com os meus colegas, e eu sou da opinião que não se deve fazer essa distinção. E não se deve fazer essa distinção precisamente pelo que estávamos a dizer há pouco, porque as crianças não podem ser prejudicadas neste momento, não podem ser mais prejudicadas no seu processo seletivo, independentemente daquela que tenha sido a opção dos pais em vaciná-las ou não as vacinar. Eu julgo que, obviamente, que há um incentivo à vacina, haveria, isso constituiria um incentivo à vacinação, se houvesse essa distinção, mas não me parece que isso justificasse
o potencial de agravamento de desigualdades, uma vez mais, entre crianças que estariam vacinadas e crianças que não estariam vacinadas por opção dos pais. E, portanto, julgo que não se deve fazer essa distinção, porque, como eu dizia, é absolutamente fundamental que todas as crianças tenham possibilidade de ter um ano letivo sem mais interrupções. Regressarem às aulas. Miguel Prudêncio, muito obrigada pelo seu contributo neste jornal. Tenham um bom dia e bom trabalho. Muito obrigado.